Shalom Uraha. Esta é uma palavra profética que Deus me deu para a nação dos Estados Unidos e vou dizer o que vi em uma visão. Deus me deu essa palavra há um tempo, mas hoje preciso reforçá-la, pois faz tempo que sonho com isso. Há muito tempo vejo isso em visão e Deus tem falado ao meu espírito. O que vai acontecer nesta nação nos Estados Unidos? E Deus me mostrava diferentes coisas e eu vou falar. Uma das primeiras coisas que o Senhor me revelou para esta nação é uma crise, especialmente econômica, sobre a qual venho falando há anos. Antes de alguns bancos quebrarem, irmão, nos Estados Unidos, e de acordo com o que está previsto, irmão, está previsto que nos próximos anos mais de 50 bancos diferentes vão quebrar nos Estados Unidos. E Deus já tinha me dito anos atrás, irmão, que está vindo um déficit para cá, porque o que está sendo feito, irmão, é desvalorizar moedas, para dar as boas-vindas ao dinheiro, irmão, que será uma marca teórico, tecnológico e virtual já existente, mas ainda sem a força que terá. E o dinheiro da besta, meu amado, o dinheiro do anticristo, e Deus me mostrava isso, irmão, Deus me mostrava o seguinte, e Deus me mostrou, irmão, que tempos difíceis estão chegando, tempos adversos estão vindo. Onde eu podia ver, em primeiro lugar, irmão, uma crise que começava, irmão, atingindo esta nação dos Estados Unidos. Bancos quebrando, onde eu podia ver que, irmão, o banco que ia à falência. Dinheiro das pessoas, irmão, muita gente perdia seu dinheiro. Olha, faça alguma coisa, todo aquele que tem dinheiro, irmão, faça alguma coisa, porque o que vem é difícil. E estamos em tempos difíceis, porque estamos em tempos bíblicos. E Deus me mostrava muitas coisas, irmão. E uma das principais que vi foi esse déficit econômico. Alguém me escreveu dizendo, entendo de finanças e vi que você profetizou isso nos Estados Unidos, segundo as previsões. Foi o que ele me disse. Vem um tempo difícil, vem um tempo adverso para esta nação e grandes economistas preveem isso. Mas ele me disse, eu sei que você falou isso e ele estava me dizendo isso, irmão. Eu lhe disse, olha, o que acontece é que vem tempos difíceis, meus estimados. Vem uma crise forte e segundo a Reserva Federal, prevê esse colapso bancário. E dizem que será pior do que o que aconteceu no ano de 2008. Dizem que será pior do que a crise que aconteceu em 2008. Bom, eu só digo para as pessoas, irmão, que orem, que há e que busquem a Deus agora, porque o fim está próximo. Também estamos vendo sinais, porque Deus falou comigo sobre a Terceira Guerra Mundial. Deus também me falou, irmão, sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu já fiz um vídeo sobre isso e simplesmente estamos vendo tudo. As pessoas pensam, irmão, as pessoas acham que isso é história de velho, mas isso não é história de velho. Irmão, isso que Deus fala, isso é o que Deus revela, e tudo o que o Senhor fala, irmão, veremos se cumprir diante dos nossos olhos. Por exemplo, o Senhor falou comigo, meus estimados, sobre várias coisas. E a Bíblia diz que quando ouvirem falar de paz, uma destruição repentina virá, diz a palavra de Deus. Outra coisa, irmão, é que a palavra de Deus aponta que para os últimos dias, irmão, haverá fome, haverá peste, irmão. Você verá como nos últimos dias isso vai aumentar, vai crescer no mundo inteiro, irmão. Literalmente, irmão. Irmãos, peste de isso que eu... Confiança mas, e Deus me disse, nem ore pela humanidade. Por quê? Porque estou prestes a trazer um abalo. Por quê? Porque o último avivamento já está se manifestando, o último avivamento já está acontecendo e os sinais estão se cumprindo. Os céus estão se cumprindo. Os sinais que o Senhor falou estão se cumprindo, irmão. Literalmente estão acontecendo, estão ocorrendo os sinais que o Senhor deixou por escrito. E aqui, irmão, que tudo isso acontece para que as pessoas entendam que isso é apenas o princípio das dores, para que as pessoas entendam que estamos apenas começando o que está escrito na palavra e começando, irmão, quero dizer que está apenas se cumprindo. Irmão, a palavra está apenas começando a se cumprir. Para que as pessoas entendam, irmão, que o fim dos tempos está próximo, irmão, que o fim dos tempos está prestes a chegar e que estamos, irmão, em tempos difíceis. O que acontece é que nem todo mundo quer entender isso, nem todo mundo quer acreditar nisso. Tomara que não seja tarde, irmão, quando as pessoas já souberem, irmão, que tudo o que o Senhor fala está se cumprindo. Tomara que não seja tarde, tomara que não seja tarde. Então, meus estimados, Deus me mostrou que vem uma crise para os Estados Unidos. Quem tem dinheiro no banco, faça algo por causa do que está por vir. Forte. Deus me mostrou uma crise forte neste país.
e ele me mostrou coisas que já estão começando a acontecer nesta nação. Que ele me mostrou 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Irmão, eu falei sobre uma moeda digital. Anos atrás, irmão, Deus me falou de algo que começaria, e isso já começou desde 2021. Irmão, está ganhando força, mas vai ganhar ainda mais força, irmão. Quando esse dinheiro literalmente físico, do jeito que usamos e conhecemos, começar a ter um déficit. Como assim? Sim, irmão, os bancos começam a quebrar, literalmente, porque aqui o que vai reinar é o digital. Repito mais uma vez, o dinheiro digital para assim dar espaço e abertura ao dinheiro do anticristo. Qual é o 666, a marca da besta? Porque sem essa marca, diz a Bíblia em Apocalipse, ninguém pôde comprar nem vender, nem rico, nem pobre, nem grande, nem escravo, nem livre. Irmão, todo aquele que não tivesse este sinal, esta marca em sua mão, diz a Bíblia, que não pôde nem comprar nem vender. Isso não é história da carochinha. Estamos prestes a ver essas manifestações. Irmão, elas vão se manifestar. Deus me falou sobre os Estados Unidos, irmão, porque aqui virão desastres e coisas fortes acontecerão. E eu podia ver, meu estimado, esta nação envolvida, irmão, começando, irmão, um grande déficit, o começo de uma crise, começando uma crise, irmão. Então muita gente quis vir para cá em busca de um sonho, irmão, sem saber o que a vela diz. Irmãos, que nos últimos dias, escutem, nos últimos dias quando eu anuncio em paz. Destruição repentina virá quando as pessoas acharem que estamos em tempos de prosperidade, que estamos em tempos. Bem, que os Estados Unidos, que aqui, irmão, a Terceira Guerra Mundial, nação contra nação, reino contra reino, reino, meus amados, contra reinos. É preciso entender, irmão, que reino na Europa, porque a Bíblia não erra, irmão, nações contra nações. Ocidente, Oriente vão se levantar, irmão. Aqui vai haver grandes guerras e mais guerras nucleares. Eu lhe disse, você fez um vídeo sobre essa revelação? Irmão, Deus me mostrou que a Terceira Guerra Mundial está prestes a acontecer, pois foi assim que o Senhor revelou. Então, é tempo, irmão, de buscar o reino de Deus. Agora, porque estamos em momentos difíceis, estamos em tempos adversos, estamos em Tempo onde a gente crê que estamos em juego. Brincadeira. Não é hora disso, irmão. Estamos passando por tempos difíceis como nunca vimos. Fala a verdade e nunca veremos nada igual. E volto a repetir, como diz a Bíblia, isso é o princípio das dores que virão. Crise, irmão. Bancos vão quebrar em nível mundial. Mas isso está por palavra profética. Me refiro aos Estados Unidos. Estou falando, irmão, dos Estados Unidos, estou falando, irmão, dos Estados Unidos. Então, dias difíceis estão vindo, meus estimados. Furacões atingindo, irmãos. Flórida, Carolina do Norte. Deus me mostrou, irmão, o tombo para esta nação, irmão, por causa do pecado. Também por muita coisa. Há muito libertinagem. Deus me deu muitas profecias, irmão, inclusive quando antecipei os 2 tiroteios nesta nação. Infelizmente, irmão, esse jovem entrou em um lugar, irmão, e começou a atirar para todos os lados. E morreram mais de 7 pessoas. E também, irmão, eu profetizei, irmão, o tiroteio de um jovem que entrou no que parecia ser uma universidade e causou tudo aquilo. Irmão, eu profetizei isso, irmão, com data, com nome e com lugar, irmão. Teve um que entrou em um bar, foi numa festa, ele entrou e atirou nas pessoas. E teve outro que entrou também, um lugar que parecia uma universidade. E eu profetizei os 2, irmão. E todas as palavras que Deus me dá, eu vou falar com nome, com sobrenome, porque Deus fala claro, irmão. Muita gente não acredita, mas depois que as coisas acontecem, são os primeiros a colocar a mão na cabeça. Fui quem profetizou esse atentado na Rússia, Deus me mostrou isso há 1 ano. E está o vídeo de agosto, que profetizamos em 2023 do plano, irmão, que víamos como esse presidente contra-atacava da Rússia, irmão. Deus não está brincando. Muitos acham que as coisas de Deus são brincadeira, mas não são. Vem em tempos difíceis, mano, em tempos adversos, irmão. As pessoas vão ter que prestar contas, porque estamos em tempos difíceis. As pessoas precisam entender que Jeová é Deus, irmão, e muitos, mesmo recebendo sonhos e visões de Deus, não querem aceitar. Deus então chama pelo sofrimento. Por que vocês acham, meus estimados, que o país da águia, me refiro à grande águia, porque há muitos países que têm uma águia, como o México, e há muitos países. Bem, pelo país da águia, meus estimados, o país da águia, meu estimado, o país da águia.
Por que você acha, meu irmão, que o país da Águia, está permitindo, irmão, que entrem refugiados, agora está dando asilo aos haitianos? Também, irmão, será maravilhoso quando ocorrer aqui a debacle, o juidero, como dizem na Dominicana. Aqui vão te dar um fuzil, irmão, para quem é refugiado e chegou agora. Irmão, esses serão os primeiros a ir para a linha de frente na guerra? Eu te disse, irmão, que Deus me mostrou uma terceira. Durante muito tempo estive orando por isso, até que recentemente, irmão, Deus falou comigo de forma concisa sobre se a terceira guerra mundial vai acontecer. E não está longe, porque quando Deus me mostra algo, irmão, acredite, as coisas acontecem em pouco tempo. E essa guerra vai ser pior que a primeira e pior que a segunda. Porque vão com armamentos não só nucleares, mas também com tecnologias sofisticadas, com laser. Irmão, existem coisas que são mais fortes do que o nuclear. Sim, existem coisas que são mais fortes do que isso. Existem coisas que são mais fortes. Existem tecnologias que querem falar, irmão. Tecnologias que falam disso, irmão, falam dessa profecia de coisas, irmão. Veja que com raios laser que desintegram na hora, em segundos, até uma pessoa desintegram, não sobra nem o pó. E são coisas, irmão, que são mantidas em segredo. Quando começar a guerra, irmão, quando o caos começar, cada nação vai tirar sua carta da manga. Irmão, o que acontece é que são coisas que não se pode falar em público. Mas quando começar, irmão, então quem é que vai sofrer mais? Esta é a nação, é do terceiro mundo, nossos países latinos que estão me ouvindo, nossos países que vão estar lá também. Irmão, com tudo isso, explosão, que Deus tenha misericórdia, irmão. Mas muita gente vai perder a vida nisso, uma grande porcentagem, irmão, é porcentagem de cavaleiros. Irmão, fala dos 4 cavaleiros. E diz que a um foi dada a autoridade, irmão. E diz a Bíblia, irmão, quando? Quando diz que foi dada a autoridade, irmão. E tem um deles que diz que foi dada a autoridade para erradicar. Irmão, a terça parte da terra, irmão, a terça parte, a Bíblia, tem que se cumprir. Além de ter que se cumprir, irmão, seja através de um piloto, seja através de explosões que vão surgir. La tercera guerra, hermano. ¿Tú sabes de qué lo estoy hablando? Deus já tem a misericórdia, mas a Bíblia ela tem que se cumprir. O Apocalipse vai se cumprir, já está se cumprindo. Estamos abrigados, fechando selos e abrindo selos, mas contamos no quarto. Mas os Estados Unidos, irmão, vem crise. Quem tiver algo aqui, faça algo, pois tempos difíceis virão e as pessoas vão entender do que falo. Tudo isso, irmão, está sendo feito por planos para desvalorizar moedas, porque foi provocado isso que estamos vivendo hoje em dia. Um irmão, porque o dólar só valia o papel, até agora está assim, só vale o papel, no digital nem tanto. E por isso que se vê, irmão, todas essas coisas que aparecem, surge a OTAN, surge o BRICS, e aqui, irmão, volto a repetir, aqui vai correr, irmão, o líquido vital. Deus tenha misericórdia. Eu não estou dizendo isso para te assustar ou para que você vá embora daqui. Estou apenas te dizendo o que Deus me mostrou. Aqui vão acontecer coisas fortes. Vêm juízos de Deus por serem uma nação muito libertina. Ao mesmo tempo, irmão, a palavra vai se cumprir, pois posso te dizer o que vi. E uma das pessoas que Deus deve usar para que sua palavra se cumpra, que eu venho dizendo há mais de um ano, é Donald Trump também, que Deus vai usar. Há um segundo mandato que vai se cumprir com esse homem no poder dos Estados Unidos. E quando isso acontecer, meus estimados, Deus vai usar esse homem. E ele será como o último elo, meus estimados. O elo que Deus deve usar. O mandato dele termina quando? Em 2028 e tem um povo de 2020 até 2030. Quando isso acontecer, meus estimados, algo grande vai acontecer aqui, meus estimados. Porque ele é o último elo. Com fé, homem de Deus, homem cristão que vai lutar pelos direitos cristãos, irmão, pelas coisas de Deus, seja pelos princípios bíblicos, pela palavra. E pronto. Quando isso acontecer e esse homem sair, prepare-se para o que vem. Dias difíceis virão, meus estimados. Então as pessoas que eu estou... Não, irmão. Cuidado, porque profecias com data. Volto a repetir para você. Já profetizamos irmão tornado. Perdão, aconteceu e você deseja que seu irmão seja falecimento de artistas, de atores americanos, de artistas americanos. Já profetizamos, irmão.
E agora profetizamos isso sobre Trump também. E você espere, porque vai ver com seus próprios olhos o cumprimento. Só dissemos, há um ano atrás, irmão, como profetizado, irmão, volto. E repito os tiroteios que vocês viram, com nome, com o lugar, com datas. Deus falou claramente, agora vem um tempo difícil, onde as pessoas vão ter que entender, irmão, que Deus é verdadeiro, que as pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas não querem buscar a Deus, irmão. As pessoas querem tudo fácil. Há muita libertinagem nesta nação, irmão. O povo latino é a única esperança que resta para esta nação. O povo latino, esses homens de Deus que estão aqui, que oram por esta nação e também nós que estamos fora. Nós que estamos fora e oramos por esta nação. Porque o plano do diabo, irmão, é destruí-la, é acabar com ela. O plano de Satanás, irmão, é derrubá-la. Mas Deus está lutando porque aqui há um povo que clama. Há 2 ou 3 que não dobraram seus joelhos a Baal. E ainda assim, irmão, Deus por causa deles mantém algo de pé e ainda mantém isso em pé de guerra. Por quê? Porque há 2 ou 3 que não dobraram seus joelhos e que estão orando, lutando, batalhando, vigiando, irmão, contra principados, contra potestades por esta nação. E um deles, meus estimados, é este homem de sobrenome Trump que incomoda muita gente. Um homem, irmão, que nunca antes se viu na história desta nação. Que tenha defendido os princípios cristãos, como ele, que tem seus prós e contras. Todos têm seus prós e contras, irmão. Mas este homem foi colocado por Deus. Deus colocou este homem no governo e o colocará novamente, pois há algo a se cumprir com ele. Irmão, falo o que vi no Espírito, o que Deus me revelou. Então é necessário que o povo volte para Deus, que as pessoas busquem ao Senhor. Que as pessoas busquem ao Senhor. É necessário que as pessoas busquem a Deus. Estados Unidos, dou esta palavra profética para que entendam que o fim está próximo. Entenda que Cristo vem. Deus me mostrava crise, déficit econômico, golpe, irmão, golpe nas finanças americanas. Essa americana, ou seja, estadunidense. Então ore por esta nação, irmão, que Deus tenha misericórdia, porque é o único que nos resta, orar para que Deus tenha piedade, orar para que o Senhor tenha misericórdia, porque dias difíceis estão por vir, dias duros virão, dias adversos, dias duros. Haverá dias em que as pessoas, irmão, buscarão, diz a palavra de Deus, mas não encontrarão. Vão buscar a verdade, vão buscar a palavra e não vão encontrar. Estamos em tempos difíceis, irmão. Tempos em que as pessoas precisam entender que Cristo vem e que a sua vinda, irmão, está às portas. Porque as pessoas não querem buscar a Deus. Sejamos sinceros, as pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas buscam a Deus, irmão, depois que os juízos de Deus vêm sobre uma nação. Depois que vêm os juízos. Como uma mulher que via em um vídeo, ela diz: se meu filho, após o incêndio na prisão, aparecer com vida, vou me converter. O filho aparece e no dia seguinte gravam a mesma mulher. Irmão, bebendo cerveja mais do que uma cabra. Bebendo mais cerveja do que uma cabra. E um jovem diz para ela, dizem, olha ela aqui, irmão. As pessoas vêm a crer, irmão. As pessoas buscam a Deus. As pessoas se aproximam de Deus. É no juízo. Não entendo por que as pessoas têm que esperar que as catástrofes aconteçam, irmão. Depois o profeta diz, eu avisei. Aí querem silenciá-lo, apedrejá-lo, até matá-lo. Perguntam por que ele se alegra com as desgraças, mas eu não me alegro com o sofrimento de ninguém. Vou apenas lembrar que Deus falou para depois não dizerem que não. É diferente, irmão. Eu profetizo e se não acontecer, dizem que é falso, que não falei nada. Mas se eu digo, olha, a profecia se cumpriu, aqui está. Por que você faz isso? Deixa que seja Deus. Deixa que é isso. Por que você está zombando? Irmão, as pessoas criticam de qualquer jeito. As pessoas falam de qualquer jeito. Se eu faço o vídeo confirmando a profecia que se cumpriu, dizem que eu fico feliz quando a profecia se. Que eu, ao invés de orar para que não se cumpra, saio para zombar, para me gloriar de que se cumpriu e que o profético não é assim. Se eu não faço o vídeo, dizem que nunca fiz nenhum e não profetizei nada. As pessoas só querem criticar. Por isso vou gravar para deixar como prova. Quando a profecia se cumprir, sempre farei o vídeo, irmão, para servir de evidência e mexer com a consciência deles. Porque, segundo a Bíblia, tendo conhecido Deus, Ele abençoa. Os Estados Unidos começaram com fundamentos cristãos e seu lema é Deus abençoe a América. Deus te abençoe na América. Esse é o lema deles, irmão. Deus abençoe a América.
começaram no espírito e terminaram na carne, irmão. Porque os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. Os ingleses são europeus. Europeus que o evangelho, irmão, depois de Israel e do continente asiático, onde chegou o primeiro, irmão, foi para a Europa. Foi para a Europa, meus estimados. E depois de Roma, seu ponto forte foi a Inglaterra. Os que colonizaram os Estados Unidos. Então, irmão, essa nação foi fundamentada em preceitos cristãos. Mas as pessoas, irmão, infelizmente, começam no espírito e terminam na carne. Para onde irá um povo sem a proteção de Deus? Diz a Bíblia, se Deus não vela, em vão vigia a guarda. Se até o justo se salva com dificuldade, que destino terão o ímpio e o pecador? Povo, é tempo de orar agora mais do que nunca. Vigiai e orai, diz a Bíblia. Para que não caiais em tentação? Vigiai e orai, porque não sabemos quando é o tempo, irmão. Quando chegará o fim para vocês? Para que não nos pegue de surpresa também, diz a Bíblia. Então, Estados Unidos, irmão, Deus me mostrou que vem um juízo financeiro. Deus tenha misericórdia e juízo também, irmão, de guerra. O sangue vai correr. E não, isso não está tão distante de acontecer. Deus tenha misericórdia. Você ainda verá bancos quebrarem, irmão. Há 2 anos fiz essa profecia, quando Deus me mostrou o déficit começando aqui e no ano passado, irmão, pão pela primeira vez. Depois de 2008, os bancos começam a quebrar. Vai haver uma quebradeira de bancos, irmão. Deus tenha misericórdia, irmão. Tempos difíceis estão vindo e isso vai continuar de mal a pior. Não pensem que acabou ou foi só uma fase ruim. Apesar da melhora após a doença, a situação piora, meus estimados. Orem para que Deus tenha misericórdia, pois o que vem será forte, será difícil. Que Deus te abençoe e guarde, é o desejo de outro humano e profeta. Rosa, curta e compartilhe o vídeo. Siga-me no Facebook como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa, orando por você. Inscreva-se e ative o sininho. Shalom.